tema na manhã desse dia é "Ai de mim se não evangelizar". Isso tem tudo a ver com o que está sendo desenvolvido nas células. Nós estamos caminhando para um tempo em que vamos aplicar tudo aquilo que foi visto, revisto, trabalhado, e agora é hora de nós sairmos a campo em busca daqueles que desejamos alcançar, desejamos ver em Cristo. E por isso o tema da mensagem de hoje, ainda nessa manhã. O texto nos mostra, logo no verso 16, que se eu evangelizar, não posso me orgulhar. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. O texto diz: contudo, quando prego o Evangelho. Literalmente, na língua grega, onde foi escrito, na língua na qual foi escrito o Evangelho, aliás, todo o Novo Testamento, está assim: se evangelizo. Então, na realidade é assim: se evangelizo, não posso me orgulhar. Foi traduzido, contudo, quando prego o Evangelho, porque esse é o sentido da frase, e ela parece que explica melhor do que se evangelizo. Mas literalmente o que está escrito é assim: se evangelizo, não posso me orgulhar. Na realidade está escrito assim: se evangelizo, não posso me gloriar. Eu não tenho nenhuma razão para me gloriar se eu evangelizo. Eu não sou nem um pouco melhor do que aquele que não faz, mas não há nenhuma razão para eu gloriar-me, por duas razões. A primeira é que eu tenho a obrigação de evangelizar. O texto diz assim: pois me é imposta a necessidade de pregar, ou me é imposta a necessidade de evangelizar. Por que me é imposta a necessidade de evangelizar? Porque as pessoas estão perdidas, elas estão desorientadas, elas estão sendo enganadas, elas estão sendo confundidas, elas não têm rumo, elas não têm direção, e elas estão caminhando para a morte eterna. Então, essa é uma razão mais do que suficiente para que realmente nós entendamos que eu tenho, você tem, nós temos a obrigação de evangelizar. Temos a obrigação de compartilhar a nossa fé e a nossa experiência de salvação com outras pessoas. A segunda razão é: ai de mim se não evangelizar. O que significa essa expressão? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não evangelizar. É uma exclamação de pesar. Na realidade, quem é penalizado sou eu. Com uma tristeza ao ver as pessoas se perdendo, com a preocupação que isso traz a mim, ao ver que eu não fiz o que deveria ter feito. Então, ai de mim, porque eu vou sofrer na pele as consequências de não evangelizar. Vou sofrer a dor de ver as pessoas se perderem, vou sofrer com a dor de ver as pessoas se darem mal e não terem o conhecimento da verdade que pode levá-las à saída do estado em que elas se encontram. Então, ai de mim se não evangelizar. Como é que eu vou conviver com a minha consciência se eu permanecer no estado de apatia, de indiferença, de frieza, de acomodação face aos desafios que temos diante de nós? Agora, convém dizer ainda que eu posso evangelizar de duas maneiras. A primeira é voluntariamente, porque se prego de livre vontade, o texto diz. Então eu posso fazê-lo assim, fazê-lo com
alegria, com contentamento, com regozijo e impelido mesmo pela necessidade que eu vejo nas pessoas de ouvirem o Senhor, mas eu vou de livre vontade, eu reconheço isso e eu vou. E nesse caso eu vou ter recompensa. O texto diz: porque se prego de livre vontade, se evangelizo de livre vontade, tem recompensa. E o que é essa recompensa? A palavra na língua original é galardão. E galardão sempre significa, pode significar um salário, pode significar um pagamento. Só que quem vai pagar não é uma pessoa, é o próprio Deus que vai retribuir a cada um segundo a sua graça e bondade. Muitas pessoas querem saber o que vai ser esse galardão no céu. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, eu não trabalho para isso, eu não sirvo para o que eu vou receber do outro lado. Mas a palavra nos ensina claramente que nós vamos receber uma recompensa. O trabalho que fazemos aqui não é em vão. Eu vou receber o resultado disso de alguma forma, embora eu não faça isso para esse fim. Mas a palavra do Senhor diz que há uma recompensa. Eu posso também evangelizar de uma outra forma, involuntariamente. E significa que eu faço isso por obrigação, não faço com gosto, mas eu faço. Contudo, quando prego como obrigação, como prego por obrigação, ou como diz a outra versão, mas se prego constrangido, se evangelizo constrangido, nesse caso, o que acontece? Eu estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. O texto diz: estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. É como um trabalho que muitas vezes você realiza porque você ganha para isso, você foi contratado para isso e você vai lá e faz o seu trabalho. Não significa que você esteja morrendo de amores por aquele trabalho, não significa que você esteja amando aquele trabalho, mas você vai e faz. É uma maneira também de pregar o Evangelho. Paulo diz que a gente pode fazer isso voluntariamente e involuntariamente, por obrigação. Uma outra versão, a versão de acordo com Revista e Atualizada no Brasil, diz assim: é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. O que é um despenseiro? Despenseiro é uma palavra que não é usada muito hoje, mas significa aquele que toma conta da despensa. Na realidade é como se fosse um almoxarife que toma conta do almoxarifado. O que é que faz uma pessoa nessas condições? Alguém vem com uma requisição, entrega esse pedido ao almoxarife, e o que ele faz? Ele despacha e dá aquilo que a pessoa pede, ela assina que recebeu e vai embora. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele diz assim: contudo, como prego por obrigação, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. Em outras palavras, eu tenho a chave onde se guardam esses tesouros, estes recursos, que são a palavra de Deus, aquilo que eu e você podemos obter através dela e podemos dar a outras pessoas. Então, quando alguém vem, eu não posso me negar a dar, eu não posso me negar a distribuir aquilo que eu recebi para esse fim. Então, quando eu evangelizo por obrigação, eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada, ou estou realmente agindo como resultado a responsabilidade de despenseiro, aquele que recebeu para dar. Eu não posso receber e guardar, eu recebo para transmitir, eu recebo para dar, então eu tenho que fazer. Mas se perguntarmos qual é a minha recompensa por evangelizar,
O verso 18 diz: qual é, pois, a minha recompensa? E o texto nos mostra que é a alegria de evangelizar de graça, e não me valendo o direito que o Evangelho me dá. Paulo diz assim: apenas esta, que pregando o Evangelho, que evangelizando, eu evangelize gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregar. Quais são os direitos que Paulo alega aqui? Ele diz assim: apenas esta, que pregando o Evangelho, ou evangelizando, eu evangelize gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregar. O Senhor Jesus disse que todo trabalhador é digno do seu salário. E, portanto, se ele anuncia o Evangelho, o Senhor Jesus disse: os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas o que Paulo nos traz é que quem sustenta aqueles que vão não é os que ouvem, é alguém que já ouviu, já conhece a palavra e que está do outro lado, e então sustenta aqueles que vão, porque o Evangelho tem que ser anunciado de graça. Você não pode anunciar o Evangelho e depois passar a sacolinha. Biblicamente, isso não é ético, não é correto, porque você não anuncia o Evangelho para se locupletar, se beneficiar, obter rendimentos através desse procedimento. Você tem que ser sustentado, sim. Outras pessoas devem sustentar você para que você vá e anuncie o Evangelho de graça, para que não seja cobrado uma entrada para o céu, como alguns estão fazendo por aí. Então, o Evangelho tem que ser anunciado de graça. De graça recebestes, de graça dai. Depois que a pessoa se converte, ela entende a palavra de Deus, ela mesma vai sentir a necessidade de dar, para que outros possam ir e também comunicar o Evangelho. Como ela foi objeto dessa bênção, ela vai possibilitar que essa bênção chegue a outras pessoas. Mas ela primeiro tem que ser transformada, ela precisa realmente experimentar isso na vida dela, e ela mesma entender que deve fazer isso. Mas qual era a alegria do apóstolo e qual deve ser a minha e a sua alegria? É de anunciar o Evangelho de graça. É você chegar e ter uma mensagem: olha, não custa nada. É por isso que lá no livro do profeta Isaías, está me vindo à mente agora, no capítulo 55, se eu não estou enganado, há um convite: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam para que a sua alma viva. Farei uma herança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então é Deus dizendo: olha, vem sem dinheiro, porque não tem preço. Comprem o que há de melhor. Eu tenho a vida eterna para dar para vocês. Essa é a mensagem do Senhor aqui nesse contexto. Então, apenas esta, que pregando o Evangelho eu apresente gratuitamente. Eu me sinto muito feliz de pregar o Evangelho para um incrédulo e dizer: olha, não custa nada. Recentemente eu ouvi de alguém que foi num determinado lugar,
era uma pessoa incrédula, que foi em busca da ajuda pastoral. Quando foi agendar lá para ser ouvida pelo pastor, a secretária informou: olha, custa tantos, não sei, 200 ou 300 reais a consulta. Misericórdia! Isso é um absurdo, uma coisa terrível. Então, isso não é bíblico, isso não está na palavra de Deus. Então, nós temos que apresentar o Evangelho gratuitamente, temos que ajudar as pessoas gratuitamente, e o nosso sustento há de vir da parte de Deus. Deus vai providenciar e levantar os recursos. Se você vai como missionário, a igreja sustenta você para que você vá e anuncie o Evangelho de graça. Tem alguém se segurando as cordas? Tem, mas o Evangelho vai ser anunciado de graça. Isso é ético, isso é correto, isso é bíblico, é assim que se faz. Então essa é a recompensa de quem anuncia, é de poder dar aquilo que recebeu também de graça. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho me dá, primeiro, eu preciso me tornar escravo de todos. O texto diz: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Qual é o significado disso? Eu preciso me identificar com as pessoas às quais eu vou levar a palavra no seu contexto cultural. As coisas não são impostas. Eu não vou lá para levar uma doutrina, uma coisa assim estranha. Não. Eu vou para falar de vida, de uma experiência pessoal. E para que eu possa ter acesso com essa mensagem, para que as pessoas possam me acolher, é necessário que eu me identifique com elas, aquilo que eu posso me identificar e que devo me identificar. Então, para ganhar os judeus, Paulo se identificava com os judeus. Alguém vai dizer: mas ele era judeu. Claro, mas ele não viveu como judeu. Mas quando ele estava com os judeus, ele vivia como judeu. Não porque ele achasse que devia agir dessa maneira. Nós estamos falando de princípios religiosos que ele aprendeu no judaísmo. Mas ele diz assim: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Se ele queria ganhar os judeus, ele tinha que proceder como os judeus. As pessoas que estão fazendo a leitura bíblica, a leitura da Bíblia, em um ano, na semana que passou, devem ter lido o texto em que Paulo, chegando em Jerusalém, vocês já terão sabido que ele foi preso quando chegou lá, mas ele antes, ele foi orientado, inclusive pela liderança local da cidade de Jerusalém, para que ele pudesse fazer coisas que os judeus faziam. Isso nos leva ao próximo versículo. Para ganhar os que estavam debaixo da lei, Paulo agia como se estivesse debaixo da lei. O texto diz: para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, o que ele fez? Ele fez votos, como todo judeu fazia. Ele se consagrou para poder então ir ao templo e oferecer um sacrifício como resultado do cumprimento do seu voto. Existiam vários ritos que os judeus praticavam com preceitos que estavam na lei, que praticamente caducaram e não tem nenhum significado depois de Jesus. Mas Paulo se dispôs a se submeter a estes ritos
para que ele pudesse ter acesso aos judeus e eles saberem que ele não estava indo contra eles, mas sim mostrando a eles uma maneira superior de viver. Então, ele se identificou com eles, embora isso não tenha sido suficiente para evitar a sua prisão em Jerusalém, como os irmãos que estão acompanhando sabem. Mas ele não ministrou apenas aos judeus e aos que estavam debaixo da lei, para ganhar os que não têm a lei. O texto diz: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Quem são esses? São gentios. Quem eram esses aos quais ele se referia? Os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que vinham do paganismo. Então, como é que ele procedia? Não quer dizer que ele pecava como os pagãos pecavam, mas que ele podia estar entre eles, comer como eles comiam, viver como eles viviam, exceção feita à prática do pecado. Mas ele não tinha nenhuma dificuldade de se relacionar com eles, de vestir-se como eles, de agir como eles, naquilo que é bom para a edificação. Ele também diz que foi assim que ele ganhou os fracos. Para com os fracos ele se fez fraco. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Eu creio que não é difícil para mim e para você, embora alguns, por causa do orgulho, tenham dificuldade de fazê-lo. Eu creio que a coisa mais fácil para mim e para você é nos identificarmos com uma pessoa fraca. Por quê? Eu não sou fraco, não. Eu creio que não tem um aqui que possa dizer que não é fraco. Se você diz que é forte, só se for no Senhor, porque em você, eu e você, somos muito fracos. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você não conhece a fraqueza, você não conhece o poder de Deus. Porque o poder de Deus só é manifesto quando eu reconheço que sou fraco, quando eu reconheço que não posso, quando eu reconheço que não sou, quando eu reconheço que em mim mesmo eu não posso fazer nada para Deus, nem servir a Deus. Eu tenho que reconhecer que eu sou fraco suficiente para viver a palavra de Deus, e por isso eu dependo dele, é por isso que eu oro, é por isso que eu busco a Deus. Então eu creio que o apóstolo não tinha nenhuma dificuldade para se identificar com os fracos, e eu e você, se formos sinceros, também não teremos, porque essa é a condição de todo ser humano. E na realidade, como já dissemos, eu volto a repetir, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Deus não manifesta o poder dele até que nós nos sintamos fracos, incapazes de fazer o que ele vai nos capacitar a fazer, porque assim ele será glorificado. De outra forma, eu vou encher de mim mesmo, vou achar que sou eu, é o meu esforço, é a minha disciplina, é a minha religiosidade, é a minha tenacidade, e isso aí não vai a lugar nenhum. Então ele dizia: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Mas para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho me dá, em segundo lugar, eu preciso abrir mão da minha liberdade pessoal. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Na realidade, ele está fazendo aqui uma síntese do que acabamos de dizer. Ele se ajustava a cada situação. Isso não significa que ele era um camaleão, no sentido negativo, alguém que vai dançar conforme a música. Não é bem isso no sentido negativo, mas no sentido positivo é isso mesmo. É alguém que vai se ajustar, deixar de ser o que ele gostaria de ser, de viver como ele vivia, para poder se ajustar e se aproximar e se achegar àqueles que precisam
entender a palavra no nível em que eles estão, e não no nível em que eu estou ou você está. Eu tenho que descer ao nível daqueles que não conhecem a palavra, que nunca ouviram, que não sabem, que não conhecem os termos evangélicos, que não estão familiarizados com um monte de coisas que hoje caracterizam a minha e a sua vida. Então, se eu não sou capaz disso, então vai ficar difícil. Mas Paulo diz: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Não vão ser todos que vão ser salvos, mas à medida em que eu abro mão da minha liberdade, do meu desejo de fazer as coisas como eu gosto de fazer, então mais pessoas terão a chance de serem salvas. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valendo do direito que o Evangelho me dá, em terceiro lugar, eu preciso fazer tudo isso por causa do Evangelho. Faço tudo isso por causa do Evangelho. E em quarto lugar, para ser co-participante dele. Ele diz isso no mesmo verso. O que significa isso? O que significa? Bom, ele fazia tudo por causa do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz também para ser co-participante dele. Qual o significado disso? Paulo era parte do Evangelho que ele comunicava. Ele não era uma peça estranha ao Evangelho. Não, ele era parte. Por isso que ele era co-participante do Evangelho. Ele vivia o Evangelho. Paulo comunicava o Evangelho, vivendo o Evangelho. 1 Coríntios 4,17, ele diz assim: por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Esse texto é de uma importância extraordinária. O que é que Paulo está dizendo? Ó, estou enviando Timóteo. Quem era Timóteo? Era discípulo de Paulo. E ele fala dele que ele é filho amado e fiel do Senhor, filho na fé. Agora, o que Timóteo faria? Timóteo iria trazer a eles a lembrança da maneira como Paulo procedia. Por quê? Porque Timóteo era uma cópia daquilo que Paulo vivia e ensinava. Era discípulo dele, aprendeu com ele, foi ensinado por ele, e ele tinha certeza que Timóteo haveria de retribuir, de reproduzir aquilo que ele realmente era. Era um representante legal em todos os sentidos do apóstolo Paulo, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Quando vocês virem Timóteo e verem como ele age, como ele procede, vocês vão ver que ele está reproduzindo o tipo de vida que eu vivo em Cristo Jesus. Não é a vida do apóstolo, é a vida de Cristo no apóstolo, que também estava em Timóteo. E ele diz: de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. O que significa isso? Que aquilo que ele vivia era visto em Timóteo e que era coerente com aquilo que ele ensinava por toda parte, em todo lugar onde ele ia. Mas para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valendo do direito que o Evangelho me dá, em quinto, eu tenho que empenhar-me e dedicar-me ao máximo. O texto diz: vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Para alguém alcançar o prêmio, para alguém ganhar como é que chama a medalha, né? Se considerarmos hoje
Jogos Olímpicos, naquela época era uma coroa, mas hoje são medalhas, e medalhas que variam de valor. E muito bem, se eu quero ganhar uma medalha, e se eu quero ganhar a medalha que vale mais, a medalha de ouro, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dedicar meu máximo. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcance o prêmio. Eu quero correr para ganhar o primeiro lugar, porque senão eu não vou ter a medalha, senão eu não vou ter o prêmio, senão eu não vou ter a coroa. Então, para que eu e você anunciemos o Evangelho, nós temos que nos dedicar ao máximo. Eu não posso fazer isso nas horas que sobrarem. Eu não posso discipular dando o resto. Se der, deu. Isso não faz sentido, isso não tem coerência. Se você vai evangelizar, você tem que separar tempo. Vai deixar de ver televisão? Vai. Vai deixar de fazer isso, aquilo, aquilo outro? Vai. Você vai dar o seu melhor para este fim. Se não houver dedicação, se não houver empenho, você não vai a lugar nenhum, e Deus não vai honrar o que você vai fazer. Você não pode dar o resto para o Senhor. Você tem que dar o melhor. Você tem que abrir mão de alguma coisa para poder se dedicar. As pessoas que correm nos Jogos Olímpicos, já falamos aqui, elas se preparam com bastante antecedência, elas se dedicam àquilo. Por quê? Porque elas querem ganhar o prêmio. Em sexto lugar, eu tenho que preparar-me com rigor. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Já temos dito aqui de outras vezes, e os irmãos sabem disso muito bem. Para competir daqui a 4 anos, a pessoa começa a se preparar agora. Se é que ela já não vem se preparando há mais tempo, e ela vai continuar a se preparar até a realização dos novos Jogos Olímpicos. Para aprender a usar o folheto das 4 leis espirituais, o primeiro treinamento que eu participei foi em 1974, salvo engano, 74. Eu participei de um treinamento em Belo Horizonte, depois eu fui a São Paulo fazer esse treinamento, para aprender a usar esse folheto. E não era só o folheto, eu aprendi a ser discipular, usando um material que era preparado pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, a mesma que produz esse folheto hoje. E depois, então, eu fiz um treinamento em Belo Horizonte, fiz treinamento em São Paulo, e depois levei o treinamento para Brasília quando eu estava lá. Já fiz esse treinamento não sei quantas vezes, já dei esse treinamento um punhado de vezes. É um treinamento longo, tem tarefas, requer responsabilidade, tempo, empenho, dedicação. Você não vai fazer um bom trabalho se você pegou aquela apostila, leu assim, colocou do lado, isso aí é fácil. Você tem que estar preparado para saber como reagir às várias situações que podem ocorrer no evangelismo. Não é difícil se você leu, se você estudou, se você aceitou a orientação que foi dada, e se você está se empenhando em se integrar adequadamente, você vai saber usar, vai usá-lo bem. Eu sei que você pode até evangelizar sem usar o folheto. Deus é poderoso para usar quem Ele quer, da forma que quer. Mas esse folheto foi preparado para ajudar você, para você saber o que dizer, como dizer, e como enfrentar situações as mais variadas que possam surgir. Então, há um treinamento. Por outro lado, é preciso que eu e você nos identifiquemos com as pessoas às quais vamos ministrar o folheto.
aproximando, fazendo amizades, ou aproximando-nos das pessoas, identificando-nos com elas, nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas aflições, nos seus sonhos, às vezes simplesmente ouvindo as pessoas. Para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho me dá, em sétimo lugar, eu preciso ter a motivação certa. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento vigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. As pessoas recebiam coroas que eram, em Corinto, era uma coroa de pinheiro. É como se muito parecida com essa de Natal, que é algo que já se usou no passado, hoje eu acho que nem usa mais, né? Não é um círculozinho assim redondo? Hein? Pois é. Em Atenas era uma coroa de oliveira. E em Delfos uma coroa de louro. Então, em cada lugar se usava um determinado arbusto para poder preparar aquela coroa. Ela duraria, quem sabe, uma semana, mas depois ela já não seria mais. Ela deixaria de ser verde para se tornar algo que já estava caminhando para a destruição. A durabilidade era muito pouca, mas as pessoas lutavam e se empenhavam para obter aquela coroa. Então Paulo diz: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Eu não sei de você, eu nunca tive nenhuma motivação para ganhar essa coroa. Eu nunca evangelizei porque eu vou ganhar uma coroa no céu. Eu nunca evangelizei porque eu vou ganhar alguma coisa de Deus. Nunca fiz isso com esse propósito. Antes, o que me moveu sempre foi algo que eu entendo é a necessidade de pregar, e é a ação do Espírito, e é realmente você estar consciente de que deve ir e pronto. Tudo que vier depois vai ser ganho, vai ser algo que vai exceder. Mas se você tem essa motivação, Paulo está dando aí uma boa motivação para você ir. Vai ter recompensa. Olha, não sei, mas diz que vai. E a palavra de Deus diz isso em vários lugares. 1 de Pedro. Bom, aí vem o outro texto. Minha motivação deve ser bem diferente da que tem os que participam nos Jogos Olímpicos. Vai o outro que vem depois desse aí. Não. No sétimo não tem um subponto aí, não? Eu acho que eu furei. O texto diz assim, 1 de Pedro 5:4: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. O que é essa coroa de glória? Não sei. Eu creio que a terão todos aqueles que foram salvos. A glória não é do homem, é a glória de Deus sobre o homem. Eu não sei o que seria essa recompensa excedente, não sei. Mas quando Jesus vier, todos vamos receber, com base naquilo que você e eu fizemos. Mas para alcançar a recompensa, a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho me dá, em oitavo lugar, eu preciso ter alvos bem definidos. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Eu não estou dando murro no ar, isto é, eu não estou sem rumo, eu não estou sem direção. É preciso que eu e você tenhamos um objetivo, um alvo a ser alcançado. Quem eu quero alcançar?
Como eu vou alcançar essa pessoa? Quando eu vou fazer isso e como? Então, que estratégia eu vou vou usar, quando eu vou fazer isso e qual a forma específica para chegar lá. Então, eu não tenho que ficar assim, o dia que pintar uma coisa na minha vida, aparecer, eu vou evangelizar. Não, nós temos que traçar metas, alvos, estar orando por essas pessoas e estar realmente focado neste alvo, nesse objetivo. Senão nós não vamos a lugar nenhum. Senão você nem sai de casa, senão você não evangeliza ninguém. Por isso nós orientamos as células a traçarem alvos, a traçarem projetos, estratégias para alcançar as pessoas. Se depender de mim, de você, se eu não estabelecer um alvo, um objetivo, eu não vou fazer nada. Simplesmente eu vou me acomodar, vou ficar quieto no meu canto e não vou fazer nada. Estabelecido o alvo, eu preciso correr para alcançar esse alvo. Eu preciso lutar para atingi-lo certeiramente. Mas para alcançar a recompensa, ou seja, a alegria de evangelizar de graça, em nono lugar, eu preciso de disciplina pessoal. Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ele diz que não esmurrava o ar, mas esmurrava o seu corpo e fazia dele seu escravo. O que ele quer dizer com isso? Que ele buscava o controle do espírito sobre o seu corpo. Ele pode estar falando aqui do domínio próprio, pode estar falando aqui do domínio próprio do espírito sobre a carne, sobre os pensamentos, vontade, planos e projetos. N coisas que você quer fazer e que você se submete à ação e à orientação do Espírito. É isso que eu quero, mas o que tu queres? Estou pensando em fazer isso e aquilo desta ou daquela maneira. Mas qual é a tua vontade para minha vida? O que tu desejas, o que tu queres e planejas para mim? Então, é alguém que vive debaixo de disciplina. Não a disciplina da carne, do esforço do homem, mas da dependência do Espírito, a prevalência do Espírito sobre a carne. Então, a carne, pensamentos, vontade, planos, devem estar sujeitos e subjugados, sob disciplina rigorosa, com oração intensa. É preciso que eu esteja inteirado da palavra de Deus e que eu me disponha a ir e a falar. A última coisa, para alcançar a recompensa, ou seja, a alegria de evangelizar de graça e não me valer do direito que o Evangelho me dá, em 10º lugar, o Evangelho deve ter sua correspondência em mim. Ele diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que significa isso? Que ele aplicava primeiro o Evangelho na sua própria vida, para que esse Evangelho fosse verdadeiro na vida dele, e então ele pudesse pregar aos outros. É verdade que você pode dizer: eu vou esperar que eu adquira um nível espiritual. Olha, não existe esse negócio de nível espiritual. Você nunca terá um nível espiritual lá em cima, então agora eu vou evangelizar. Então desiste, você nunca vai evangelizar, porque você nunca vai ter esse nível espiritual. Não existe esse nível espiritual. Existe o governo de Cristo. O governo de Cristo é assim: Senhor, eu quero isso, mas eu me submeto à tua vontade. Senhor, a minha vontade é essa, mas eu sei que a tua é diferente da minha.
Então, quem está no governo sou eu, mas eu saio do caminho e vem tomar o governo, vem tomar o controle, vem assumir. É isso que existe. Você não tem que esperar amanhã. A minha experiência é o seguinte: amanhã eu devo estar melhor. Engano seu. Você muitas vezes pensa que superou um determinado problema, quando você vê, amanhã você está diante do mesmo problema. Por que é assim? Porque ontem você dependeu e hoje você esqueceu de depender. A dependência é diária. Por isso que você tem que orar todos os dias, por isso que você tem que entregar todos os dias o controle, o domínio da sua vida ao Senhor. Você tem que entender que você não pode, porque você tem tantos anos de cristão, que você é melhor do que ninguém. Não, é igualzinho que começou hoje. Você tem mais experiência, já apanhou mais, já levou mais paulada na mulher, então você sabe mais do que aquele que está começando agora, que vai ter que apanhar muito para aprender tudo que você aprendeu. Mas se você não praticar aquilo que você aprendeu hoje e amanhã e depois, não adianta. Pode chegar no final da vida e você vai descobrir que você não pode nada. E eu tenho que repetir algo que eu tenho dito aqui muitas vezes: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso ele disse: estou crucificado com Cristo. Então, é por aí. O Evangelho deve ter sua correspondência em mim. Isso exige uma dependência, uma entrega diária, constante. Concluindo, foi por isso que o apóstolo disse: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Que todos nós tenhamos essa visão que o apóstolo teve e que nós devemos ter. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não vou para o inferno por causa disso não. Mas eu creio que nenhum de nós está feliz ao ver um monte de gente se perdendo, se arrebentando toda, e muitas morrendo fisicamente, espiritualmente, porque não ouviram falar de Jesus. Eu não estou falando de N pessoas, estou falando das pessoas que vivem ao seu redor, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família. São esses que Deus tem posto na sua vida, para que você vá e fale a eles. São as pessoas às quais você tem acesso. Essas são sua, minha, nossa responsabilidade. Amém? Amém.